Olá pessoal, beleza? Vamos começar agora uma aula que terá uma importância muito grande. Nós vamos analisar as revoluções burguesas do século XVIII, ou a Era das Revoluções, como bem rotulou o historiador Eric John Hobsbawm. É muito importante que vocês estejam atentos ao estudo da Era das Revoluções, porque o século XVIII ele é considerado como o século burguês. Porque essas revoluções elas foram muito importantes para a consolidação do sistema capitalista. O capitalismo que nasceu na Baixa Idade Média, no momento das corporações de ofícios, das cruzadas, das feiras medievais, consolidar-se-ia no século XVIII com a Era das Revoluções. Daí ser muito importante estudarmos detalhadamente esse momento da história que é mágico, é maravilhoso. Vamos nessa? A Era das Revoluções foi um período onde ocorreram várias revoluções simultâneas, e é importante que percebamos que todas essas revoluções influenciaram uma na outra e que todas elas contribuíram para a consolidação do sistema capitalista. Não existe, historicamente, um fato que seja mais importante do que o outro. Todos os fatos históricos eles têm a mesma importância e eles estão correlatos ou correlacionados. De modo que faz-se importantíssimo que todos entendam que o que nós vamos narrar da agora para frente faz parte de um conjunto de mudanças históricas que aconteceram simultaneamente e que se interrelacionam, influenciando o mundo, inclusive influenciando na história do Brasil de forma direta. Quais foram as revoluções mais importantes do século XVIII? Quais os desdobramentos dessas revoluções e os elementos mais importantes, digamos assim, os elementos que mais se destacam dessas revoluções do século XVIII? Vamos ver. Então, galerinha, durante o século XVIII explodiram várias revoluções, e essas revoluções são consideradas como revoluções liberais, porque elas tiveram o caráter burguês e a ideologia liberal, que a gente vai falar mais à frente como é que essa ideologia funciona. Por essa razão, faz-se necessário e importantíssimo que estudemos todas essas revoluções simultaneamente, porque uma interferiu noutra. Ora, a Era das Revoluções, então, foi um período do século XVIII, é importantíssimo que tenhamos isso em mente, foi um período do século XVIII onde eclodiram várias revoluções, todas elas foram revoluções burguesas, e todas as revoluções do século XVIII, claro, cada uma com a sua especificidade, mas todas elas tinham um objetivo comum: destruir o absolutismo monárquico ou antigo regime. Ora, vocês devem estar lembrados, se tiver alguma dúvida, volta aí nas nossas aulas de absolutismo, notadamente quando nós falamos da sociedade do antigo regime. Vocês devem estar lembrados que o Estado absoluto, ele era um Estado feudal de novo tipo. Como o Estado absoluto era um Estado feudal de novo tipo, esse Estado ele continuou dando privilégios à burguesia, privilégios à nobreza, em detrimento da burguesia. Por isso que esse Estado ele é chamado de Estado feudal de novo tipo, porque foi um modelo de Estado que continuou dando vantagens, que continuou dando benefícios à nobreza, certo? E
É claro, a nobreza tendo benefícios, a burguesia acabou sendo preterida. Correto? Então, é muito importante que entendamos que o modelo de Estado construído pela burguesia não atendeu aos interesses da burguesia. O Estado absolutista, ele continuou mantendo os privilégios da nobreza feudal e, ao continuar mantendo os privilégios da nobreza feudal, esse Estado não atendia aos interesses burgueses. Então, observe que o objetivo de todas as revoluções do século XVIII é evidente com as suas especificidades, mas podemos colocar e devemos colocar como objetivo comum a destruição do absolutismo monárquico. É evidente, cada uma com a sua especificidade. A burguesia pretendia destruir o absolutismo e implantar uma estrutura sociopolítica e até econômica, por que não? Nós vamos ver. Implantar uma estrutura sociopolítica e até econômica mais adequada, uma estrutura que atendesse melhor os interesses da burguesia, uma estrutura que contemplasse melhor os anseios do sistema capitalista, que eram completamente voltados para o lucro, para o entesouramento, e que essa sociedade, até por preservar o modelo feudal, não atendia os interesses do sistema capitalista como deveria. Dessa forma, então, a burguesia financia esse ciclo de revoluções para ela, burguesia, consolidar-se como classe hegemônica, e na medida em que ela, burguesia, consolida-se como classe hegemônica, o capitalismo consolida-se como sistema hegemônico. As principais revoluções do século XVIII foram as seguintes. Primeiro, tivemos a Revolução Intelectual e Cultural, chamada de Iluminismo. Primeiro, tivemos a Revolução Intelectual e Cultural, chamada de Iluminismo. O Iluminismo foi uma revolução que mudou os valores culturais, foi uma revolução que mudou os valores ideológicos, foi uma revolução que construiu uma nova concepção de mundo, uma nova concepção de cultura. Era fundamental para a burguesia se consolidar como classe que a ideologia burguesa se tornasse predominante. A ideologia que defendia o lucro, a acumulação de capital, o entesouramento, enfim, era fundamental que a ideologia burguesa continuasse sendo hegemônica. E o iluminismo, ele foi responsável pela consolidação da ideologia burguesa. É do iluminismo que saem os pressupostos de democracia, de liberdade, de fraternidade, de igualdade, que inclusive foram motes, slogans da Revolução Francesa. Então, o iluminismo foi um movimento cultural da maior importância, porque o iluminismo cristalizou o pensamento do ser burguês. O iluminismo cristalizou o pensamento materialista. O iluminismo transformou a sociedade do ter, da acumulação, em algo normal, em algo comum. Então, gente, é impossível uma classe se tornar dominante se a sua ideologia não se tornar dominante. Observe, por exemplo, a igreja tinha a hegemonia total no feudalismo, porque a ideologia feudal ela era uma ideologia teocêntrica. A ideologia feudal era
uma ideologia teocêntrica. Como a ideologia feudal era uma ideologia teocêntrica, que significa Deus como centro do universo, quem controla Deus controla a sociedade. Então, como o controle ideológico no mundo feudal era da religião, a religião tornou-se a instituição mais poderosa. Então, percebam que o iluminismo ele terá uma importância muito grande, porque o iluminismo promoverá a consolidação da ideologia burguesa e o iluminismo, ao promover a consolidação do pensamento burguês, da sociedade materialista, da sociedade do ter, ele abria as cabeças das pessoas para a aceitação do capital, do lucro. O iluminismo, ele cultiva nas pessoas a vontade de acumular. O iluminismo estimula nas pessoas o interesse em se tornar burguês, o interesse em enriquecer. Bom, mas além disso, o iluminismo pode e deve ser visto como, além disso, o iluminismo pode e deve ser visto como a matriz ideológica da era das revoluções. A arma ideológica da burguesia. O que a gente quer dizer com isso é que as ideias iluministas foram utilizadas por todo o conjunto de revoluções burguesas do século XVIII. Por essa razão, anotem que o iluminismo foi a matriz ideológica da era das revoluções. O iluminismo foi a base, a matriz ideológica da era das revoluções. Todas as revoluções do século XVIII foram influenciadas pelo iluminismo. Por isso que eu prefiro, porque todas as revoluções que a gente vai mostrar aqui, genericamente, serão detalhadas uma a uma. E na hora que eu começo a detalhar essas revoluções, eu prefiro que esse detalhamento inicie-se pelo iluminismo, exatamente por ele ter sido o referencial teórico, o referencial ideológico, cultural, de todas as revoluções do século XVIII. Afinal de contas, lembre-se, o objetivo é destruir o absolutismo. No absolutismo monárquico, todos os poderes se concentravam nas mãos do rei. E o rei exercia o poder porque ele era considerado o enviado de Deus. Certo? Se o rei exercia o poder porque ele era considerado o enviado de Deus, para destruir o absolutismo, a burguesia precisava remover do poder o enviado de Deus sem remover Deus. Como é que a burguesia vai desconstruir, remover a ideia do enviado de Deus, desconstruir a teoria de que o rei é rei por vontade de Deus e construir uma sociedade ideologicamente adequada, construir uma sociedade ideologicamente adequada aos seus interesses? É exatamente aqui que entra o iluminismo. Então, por isso a importância de nós estudarmos as ideias iluministas. As ideias iluministas foram utilizadas para fazerem uma lavagem cerebral das pessoas. Através das ideias iluministas, a burguesia pretendia que as pessoas não mais acatassem a ideia de que o rei era rei por vontade de Deus. Tome cuidado, o iluminismo não era um movimento ateu, o iluminismo queria destruir a teoria do direito divino. O iluminismo não queria destruir Deus, queria destruir
a teoria divina do poder real. Então, por isso, torna-se muito importante estudarmos as ideias iluministas, porque foi através delas que a burguesia minou o alicerce cultural, foi através das ideias iluministas que a burguesia minou o alicerce cultural, o alicerce ideológico do absolutismo monárquico. Então, nós temos aqui a primeira revolução que vai nortear culturalmente, ideologicamente todas. Bom, uma segunda revolução, é importante que registremos que todas são correlatas, são revoluções contemporâneas, porque todas aconteceram no século XVIII, de maneira simultânea, então uma interfere na outra, e a Revolução Industrial talvez tenha sido uma das mais extraordinárias revoluções da história da humanidade, vide que a Revolução Industrial não tem fim. Não tem fim porque enquanto nós, seres humanos, estivermos na Terra, enquanto nós, seres humanos, estivermos na Terra, haverá avanços tecnológicos. A Revolução Industrial, ela é uma revolução econômica. Por que a Revolução Industrial é uma revolução econômica? Porque a Revolução Industrial consolida a economia de consumo do capitalismo. A economia de consumo do sistema capitalista consolidou-se com a Revolução Industrial. E não só a economia de consumo consolidou-se com a Revolução Industrial, mas o pensamento burguês, o liberalismo que nós vamos estudar, o liberalismo burguês se consolidou com a Revolução Industrial. O liberalismo econômico, que tem como principal mentor o Adam Smith, ele vai consolidar-se definitivamente durante o século XVIII, na Revolução Industrial. Bom, além disso, a Revolução Industrial, ela foi também uma revolução social. A Revolução Industrial foi também uma revolução social. Ora, por que a Revolução Industrial é considerada também uma revolução social? Gente, a Revolução Industrial é considerada também uma revolução social, primeiro porque essa revolução ela mudou o modus vivendi, leia-se, ela mudou o modo de viver de todos os cidadãos na face da Terra. Se você agora aí que está nos assistindo der uma olhada à sua volta, você perceberá que praticamente tudo que você está visualizando é fruto da Revolução Industrial. Praticamente tudo que vocês estão visualizando é fruto da Revolução Industrial. Praticamente tudo. Então, nesse sentido, a Revolução Industrial foi uma revolução social. Ela construiu uma dinâmica social diferente. É inegável, pessoal, é inegável. Existem dois mundos, um antes e um depois da Revolução Industrial. Imagine se nós não tivéssemos energia elétrica. Imagine sem transportes. Então, a Revolução Industrial é uma das revoluções mais importantes, porque ela vai moldar o social, ela vai moldar o nosso comportamento social.
A Revolução Industrial, ela vai alterar para sempre mesmo, o modo de viver, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, a forma como a gente se relaciona entre nós mesmos, tá? A forma que a gente se relaciona enquanto indivíduo, um com o outro. Então, a Revolução Industrial, do ponto de vista social, ela foi extremamente importante. E, é claro, não podemos deixar de destacar que a Revolução Industrial foi uma revolução social porque ela consolidou a sociedade capitalista. A Revolução Industrial consolidou a sociedade capitalista. A sociedade definida pelo poder econômico, a sociedade onde as pessoas poderosas são as pessoas que têm grana. A sociedade que o poder o poder econômico, ele se sobrepõe a tudo. Correto? Então, essa sociedade que define o poder econômico e que vai passar a regulamentar o funcionamento das organizações sociais do mundo capitalista, ela é um subproduto da Revolução Industrial. Então, veja como a Revolução Industrial é muito importante. Então, ela é uma revolução econômica, porque consolida o liberalismo, que consolida, não é, a economia capitalista, e ela é uma revolução social porque ela consolida o modo de viver e a sociedade definida pelo poder econômico, chamada de sociedade de classes ou, atenção, sociedade industrial. Por que ela é chamada de sociedade de classes ou sociedade industrial? Ela é chamada de sociedade de classe porque é definida pelo poder econômico. E é chamada também de sociedade industrial porque se consolidou com a Revolução Industrial. Tranquilo? Então, por isso que a sociedade de classes é considerada sociedade industrial. Veja só, uma terceira revolução da Era das Revoluções, foi a Revolução Colonial ou a independência dos Estados Unidos. Por que a independência dos Estados Unidos se chama Revolução Colonial? Os Estados Unidos foram os primeiros no mundo a romperem com o Pacto Colonial. Os Estados Unidos foi a primeira colônia do mundo a romper com o Pacto Colonial mercantilista, tornando-se independente no ano de 1776, independência essa influenciada pelas ideias liberais burguesas. Como os Estados Unidos se tornaram a primeira colônia a romper com o Pacto Colonial no século XVIII, a independência dos Estados Unidos, nesse sentido, tornou-se um espelho, uma vitrine. Uma vitrine para ser seguida por todo o mundo colonial. Para ser seguida de que maneira? Se os Estados Unidos puderam ficar independentes, nós também podemos. De modo que as colônias na América foram muito, mas muito influenciadas pelo processo de independência norte-americana. As colônias na América foram muito, muito influenciadas pelo processo de emancipação,
de independência dos Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, a independência norte-americana influenciou demais a eclosão das conjurações, o movimento de conjuração baiana, o movimento de conjuração mineira. Eles foram movimentos separatistas, influenciados pelas ideias de liberdade, de democracia, de quebra do pacto colonial, mas também influenciados pela emancipação, pela independência obtida pelos Estados Unidos da América em 1776. Então, os Estados Unidos já não são uma nação nacionalista em condições normais. Imagine eles sabendo que a revolução deles foi um referencial histórico para a eclosão de várias outras revoluções do mundo. E a última revolução, mas não menos importante, muito pelo contrário, a revolução política, que foi também econômica, social, jurídica. Gente, essas revoluções, quando a gente coloca que a Revolução Industrial foi uma revolução econômica e social, essas duas conjunturas foram as mais impactadas. Mais impactadas é diferente de únicas impactadas. Correto? Então, acaba que essas revoluções aglutinam características políticas, econômicas, sociais, culturais, religiosas, etc. A Revolução Francesa teve o caráter político como sua espinha dorsal. A Revolução Francesa teve o caráter político como sua espinha dorsal. Por quê? A Revolução Francesa, ela destruiu o absolutismo francês. A Revolução Francesa, ela não destruiu qualquer absolutismo. Ela destruiu o absolutismo, que era tido como a maior referência em termos de Estado Nacional, que foi o absolutismo francês. A maior de todas as referências de absolutismo foi o absolutismo francês por causa do rei Sol, Luís XIV, o rei do Estado sou eu. E na hora que a Revolução Francesa derruba o absolutismo que era referência para o mundo, é evidente, claro, lógico, que a Revolução Francesa ela vai influenciar a eclosão de outros movimentos revolucionários no continente europeu. A Revolução Francesa influencia a eclosão de uma série de revoluções, a gente vai ver, que explodiram no século XIX, que são também revoluções burguesas e que promoveram a consolidação do capitalismo definitivamente. Então, nesse sentido, o teor maior da Revolução Francesa foi político. Não, como eu disse, que ela não tenha sido também econômica, social, jurídica, claro que foi. A Revolução Francesa, ela passa, o caráter jurídico, por exemplo, ela passa a organizar o funcionamento da sociedade através de leis escritas. Não é? A Revolução Francesa, ela cria constituições, códigos civis. A Revolução Francesa, ela teve um impacto substancial para a construção do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Por esse motivo, ela tem uma importância gigante no que tange à consolidação do mundo burguês, no que tange à consolidação do capitalismo do século XVIII. Então, em linhas gerais, essas quatro foram as revoluções que mais se destacaram no século XVIII. E lembre-se, todas elas foram correlatas, ou seja, aconteceram simultaneamente e todas, sem exceção, interferem umas nas outras. Tranquilo? Todas as revoluções, sem exceção, interferem umas nas outras e por isso é importante que entendamos essas revoluções no conjunto delas. Beleza? Nesse quadro inicial, mostramos para vocês
a importância da Era das Revoluções, como essas revoluções contribuíram para a consolidação do pensamento burguês, da ideologia capitalista, do modo de produção capitalista, e, evidentemente, vamos dar prosseguimento a partir de agora com a análise específica de cada revolução. Como o Iluminismo foi a revolução norteadora, ou seja, foi a base, foi a matriz ideológica, e todas as outras revoluções, de forma direta ou indireta, beberam do Iluminismo, vamos começar a nossa análise pelo Iluminismo. Vamos começar os nossos estudos detalhando as revoluções pela Revolução Ilustrada pelo Iluminismo. Agora, sabendo todos que o Iluminismo não foi a revolução mais importante. Não houve revolução mais importante do que outra, e sabendo todos que todas as revoluções, sem exceção, aconteceram de forma correlata, simultânea, e uma acaba interferindo na outra. Então, vamos começar os estudos sobre a revolução cultural e intelectual burguesa do século XVIII, mais conhecida como o Iluminismo. Vamos jogar duro. Então, o Iluminismo foi a revolução cultural, revolução intelectual da burguesia. Se nós fôssemos definir especificamente um objetivo do Iluminismo, nós definiríamos o Iluminismo dessa maneira. O Iluminismo foi uma arma ideológica utilizada pela burguesia para destruir o antigo regime. Antigo regime é a mesma coisa que absolutismo monárquico. Então, a burguesia pretendia destruir o absolutismo utilizando o Iluminismo. Como? De que maneira o Iluminismo seria utilizado? A burguesia utilizaria as ideias iluministas como instrumento de manipulação do povo, lavagem cerebral. Aí, construir com o povo a concepção de que o rei era rei por vontade de Deus. Então, a ideia não era desconstruir Deus. A ideia era desconstruir a vontade de Deus. Certo? Então, a teoria do direito divino precisava ser minada. Porque, minando a teoria do direito divino, o poder do rei seria minado. Então, a importância de estudarmos as ideias iluministas reside nesse aspecto. A burguesia, através das ideias de liberdade, igualdade, democracia, fraternidade, a burguesia pretendia manipular o povo para desconstruir a teoria de poder do Estado absoluto. Na hora que a burguesia conseguisse desconstruir a teoria de poder do Estado absoluto, a burguesia colocaria o povo para fazer a revolução. Então, o povo faria a revolução, destruiria o Estado absoluto. Claro, para o povo fazer a revolução é fundamental a manipulação ideológica. Então, ocorre a manipulação ideológica, o povo faz a revolução. Com a revolução, o povo destrói o Estado absoluto e, destruindo o Estado absoluto, a burguesia construiria o Estado burguês. Então, a burguesia pretendia, com as ideias, manipular a população, ou seja, fazer uma lavagem cerebral. E depois que o povo estivesse alienado, manipulado, o povo seria usado como massa de manobra, desconstruindo a ideia de absolutismo. O povo seria usado como massa de manobra e o povo faria a revolução, derrubando, destruindo o absolutismo. Por essa razão,
que é muito importante que estudemos o iluminismo com calma, porque as ideias iluministas foram norteadoras. As ideias iluministas representaram um divisor de águas. E é por isso que nós temos, reitero, que estudá-las com muita calma. Ora, apesar do iluminismo ter se propagado para o mundo de fato no século XVIII, apesar do iluminismo ter se propagado de fato no mundo no século XVIII, as primeiras ideias iluministas surgiram no século XVII. Essas duas figuras são os chamados precursores do iluminismo. Certo? Então, no século XVII, Descartes e Newton, eles lançaram as primeiras ideias que seriam utilizadas pela burguesia como instrumentos de manipulação ideológica para desconstruir a ideia do direito divino de Deus. Tá? Por essa razão, René Descartes e Isaac Newton. Descartes e Newton são os precursores do iluminismo. De que forma, quais foram as ideias trazidas por Descartes e por Newton e que foram utilizadas pelo iluminismo para destruir o antigo regime? Descartes criou um livro que se manteve anônimo até a morte dele, intitulado O Discurso do Método. Vocês vão entender porque o Descartes ele manteve o discurso do método no anonimato. Quando o René Descartes escreve o livro O Discurso do Método, nesse livro, Descartes desenvolve uma ideia que abalaria as linhas de pensamento, abalaria as linhas culturais do mundo moderno. René Descartes, ele defende uma teoria de que os homens só poderiam acreditar naquilo que era cientificamente provado. Descartes defende a tese de que os homens só poderiam acreditar no que era cientificamente provado. Por isso que para as ciências exatas, o Descartes tem uma importância muito grande. Ele foi o criador do chamado método racionalista ou método dedutivo. É o método de análise científica que é hegemônico nos dias de hoje. Então, Descartes criou o método racionalista, o método de análise científica, que é o método predominante que prevalece nos dias atuais. Quando o René Descartes criou o método científico, dedutivo, racionalista, e defendendo que os homens só deveriam acreditar no que é racionalmente provado, Descartes mexeu com os alicerces do pensamento teocêntrico. O pensamento teocêntrico defendia a concepção de mundo tendo Deus como centro de tudo. É interessante que registremos que, ao defender o uso do racionalismo, em momento algum Descartes estava questionando a existência de Deus. Certo? Mas não podemos negar que na hora que ele fala que os homens só podem acreditar no que é racionalmente provado, de certa forma, para o mundo na época, ele estava pregando uma visão ateísta. Porque se os homens só podem acreditar no método racional, no que é racionalmente provado, Deus é passivo de crítica.
Por mais que a gente diga, a prova da existência de Deus são tais e tais e tais elementos, aí você pode utilizar várias argumentações para dizer que essas argumentações são a prova irrefutável da existência de Deus. Quando a gente fala de método científico, dedutivo, Deus não pode ser provado por um método dedutivo, científico, laboratorial. Então, não tem como dizer que o pensamento cartesiano, daí vem o nome cartesiano de Descartes, de certa forma não questionava a vontade divina, porque questionava. Agora, a essência do pensamento não era essa. A interpretação foi equivocada. A essência do pensamento era chamar a atenção das pessoas para que nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos históricos, devemos ser movidos, impulsionados, estimulados por um método racional. O que vai guiar, nortear as nossas ações, segundo Descartes, não é a vontade de Deus, e sim a nossa vontade. O que Descartes dizia é que os homens são responsáveis pelo ônus e pelo bônus dos seus atos, coisa que não acontecia no pensamento medieval e moderno. Porque na hora que você tem uma sociedade teocêntrica e que você defende que nessa sociedade a vontade de Deus é o que prevalece, nesse tipo de estrutura anula-se a visão do indivíduo na sociedade. Nesse tipo de estrutura anula-se o indivíduo na sociedade. Então, Descartes estava propondo a racionalização do pensamento, do comportamento, das práticas e das ações. E é interessante também que registremos, isso é muito importante, que quando Descartes criou o método racionalista, ele não fez isso pensando em beneficiar a burguesia ou qualquer outro grupo. Ao criar o método racionalista, Descartes estava defendendo uma tese científica que ele acreditava. A burguesia apropriou-se das ideias de Descartes, distorceu, adequando-as aos seus interesses de classe. Qual o interesse? Destruir o antigo regime. Se o objetivo era usar as ideias ilustradas para destruir o absolutismo, de que maneira a burguesia utilizou o método racionalista cartesiano para desconstruir o antigo regime? Fácil. Se os homens só podem acreditar no que é racionalmente provado, os homens não podem acreditar no direito de Deus. A burguesia distorce as ideias de Descartes e coloca de uma forma que a vontade de Deus passou a ser questionada. Do ponto de vista racional, não existe uma vontade para Deus, não existe uma vontade da parte de Deus que determine que ele, Deus, colocou na Terra o monarca absoluto para nos governar. Isso não é racional. Até porque, do ponto de vista racional, se todos nós somos iguais perante Deus, por que então Deus ia colocar uma pessoa para governar? Por que Deus escolheu o rei? Por que Deus não escolheu a mim? Por que Deus não escolheu a você? Ou a qualquer outro? Por que o rei? Entende? Então, manipulando as ideias racionalistas de Descartes
e adequando-as aos seus interesses, a burguesia, usando as ideias de Descartes e manipulando-as de acordo com seus interesses, a burguesia desconstruía a teoria do direito divino dos reis, a burguesia desconstruiria a teoria do direito divino dos reis e, desconstruindo a teoria do direito divino dos reis, a burguesia poderia derrubar mais facilmente os monarcas do poder. Correto? Agora entenda, volto a frisar, Descartes não criou o racionalismo para beneficiar a burguesia. A burguesia que se apropriou das ideias racionalistas de Descartes e usou essas ideias, adequou essas ideias aos seus interesses de classe. Tranquilo? Bom, então, dessa forma, o pensamento cartesiano, o pensamento de Descartes, apesar de ter influenciado fortemente as ciências exatas, dessa forma, o pensamento de Descartes foi usado pela burguesia para desconstruir a teoria do direito divino dos reis e, portanto, derrubar o absolutismo monárquico. Além de Descartes, um outro pensador que é considerado precursor do iluminismo foi Isaac Newton. O físico Isaac Newton, contribuiu para a construção do pensamento ideológico burguês capitalista? Sim. Mas ele era um físico. Gente, toda ciência possui um pressuposto filosófico e o pressuposto filosófico que toda ciência possui se chama o pressuposto filosófico que a ciência possui, ele vai dar à ciência, como é que eu poderia dizer, os alicerces, é o que se chama epistemologia. Epistemologia são os valores filosóficos utilizados por uma determinada ciência. Todas têm. Então, não é pelo fato de Newton ter sido um físico e Descartes ter sido um matemático que as ideias deles não tinham um pressuposto epistemológico filosófico. Newton contribuiu para a construção do pensamento burguês com as suas famosas leis naturais. São aquelas leis de Newton que os estudantes aprendem no ensino médio, não é? As leis naturais. Newton dizia o seguinte: para Newton, o universo ele é regido por leis naturais e imutáveis. O universo ele é regido por leis naturais e imutáveis. Quando Newton dizia que o universo é regido por leis naturais e imutáveis, ele está dizendo textualmente que as leis universais vão acontecer independentemente da nossa vontade. Queiramos ou não, as leis naturais vão ocorrer. Por exemplo, força é igual a massa vezes a aceleração. Isso é uma lei natural e imutável. Queiramos ou não, é desta maneira que se calcula a força. Segundo Newton, ninguém, em tempo algum, aparecerá dizendo que tem uma nova maneira de calcular a força, embora a física quântica questione as leis de Newton, mas isso não é assunto para mim, é assunto para os físicos. E Newton cria as leis naturais, lei de ação e reação, lei da inércia, por aí vai.
É óbvio que quando Newton cria as leis naturais, e quando ele dizia que o universo era regido por leis naturais imutáveis, ser exato que Newton estava se referindo ao fenômeno físico-químico. Em momento algum, na construção do seu pensamento, Newton disse que a sociedade era regida por leis naturais. Ele não disse e nem iria dizer. Até porque Newton era muito inteligente para falar uma estupidez dessa. Não podemos, gente, sob hipótese alguma, dizer que a sociedade é regida por leis naturais, porque sociedade é algo muito subjetivo. Entendeu? Pois é, tudo que Newton não diz foi o que a burguesia fez. A burguesia apropriou-se, assim como fizera com Descartes, a burguesia apropriou-se das leis de Newton, distorceu as leis de Newton e começou a defender que o universo era regido por leis naturais. O universo. Né? Quando a burguesia coloca aqui o universo, ela vai reduzindo, inclusive a sociedade. Tudo o que Newton não disse. A burguesia fala que a sociedade é regida por leis naturais científicas. E aí a burguesia cria uma espécie de, coloca entre aspas, conformismo científico em substituição ao conformismo religioso. Exemplo, professor. A burguesia nasceu para tomar o poder. Isso é uma lei natural. Observe que com as leis naturais de Newton, distorcidas e adequadas pela burguesia aos seus interesses de classe, a burguesia acaba incutindo na mente das pessoas a ideia de fracasso não como sendo um produto do sistema capitalista segregador. A burguesia incute nas pessoas a ideia de fracasso como sendo uma coisa normal, natural. Não é? E, de certa forma, até de maneira inconsciente, a gente acaba pregando isso. Quantas vezes a gente já não falou, num acidente aéreo, morre todo mundo e vive 2 pessoas. Ah, não era o dia dele morrer. É como se os nossos destinos fossem escritos e traçados por uma lei natural, não é? Então, o dia de nascer, o dia de morrer, o dia de ficar doente. Veja que a burguesia, inteligentemente, está substituindo um conformismo religioso por um conformismo pseudo, leia-se, falso, científico. A burguesia está substituindo um conformismo religioso por um pseudo-conformismo. Um conformismo pseudo-científico. Por que pseudo? Porque é uma falsa ciência. Porque não há nada, absolutamente nada, que determine, que diga que as nossas vidas são regidas por leis naturais. Mas, de qualquer maneira, as ideias de Descartes e de Newton foram o pontapé inicial. Não é por acidente que o iluminismo ele é conhecido como um movimento racionalista. Mas é um racionalismo diferente do racionalismo renascentista, porque o renascimento cultural pregava o racionalismo. Mas esse racionalismo ele é científico. Não que o racionalismo renascentista não seja, mas o racionalismo do Renascimento ele era muito mais empírico, experimental, do que dedutivo. É claro que é possível se produzir ciência de forma empírica, como é possível se produzir ciência de forma dedutiva. Mas a depender do que você esteja estudando ou produzindo,
é impossível você produzir de forma empírica. Por exemplo, uma bomba atômica. Ninguém construiu uma bomba atômica pelo método empírico, pelo método das tentativas, do erro e do acerto. Até porque, se alguém está se debruçando sobre a fabricação de uma bomba nuclear, ele não vai ficar tentando explodir uma bomba até que uma dê certo. Entendeu? Então, o racionalismo dedutivo é um racionalismo iluminista. É o racionalismo do século XVIII. E, nesse sentido, o racionalismo dedutivo ele difere-se completamente do racionalismo empírico pregado e defendido pelo Renascimento Cultural. Então, essas duas figuras, essas duas pessoas, foram os precursores do iluminismo, que já no finalzinho do século VII lançariam suas ideias, lançariam seus paradigmas, e já no finalzinho do século XVII, os paradigmas de ambos seriam largamente utilizados pela burguesia para construir uma sociedade material capitalista burguesa. Bom, há um detalhe que é o seguinte: apesar das ideias iluministas terem surgido no final do século XVII, somente no século XVIII é que as ideias iluministas vão se propagar, vão se pulverizar, vão se mundializar. Primeiro na Europa, depois no mundo, porque a Europa era o grande epicentro do iluminismo, o epicentro do capitalismo, o epicentro das transformações. Então, primeiro, essas ideias surgem no continente europeu, para depois, então, propagarem-se para outras regiões do mundo. E a propagação do pensamento ilustrado deu-se no século XVIII. Veja só, nós podemos aqui elencar três fatores, como tendo sido os fatores que mais contribuíram para a difusão, a propagação, a expansão do iluminismo no mundo. Primeiro, o pensamento político. O pensamento político foram ideias construídas pelos pensadores burgueses. Nós vamos falar delas, claro, mas através do pensamento político, os pensadores ilustrados ou iluministas vão trazer para a burguesia a proposta de novos modelos políticos que deveriam substituir o absolutismo. Porque nós não podemos esquecer que, sob hipótese alguma, que o antigo regime, o absolutismo monárquico, era o modelo político que estava sendo questionado. Ora, se existia, do ponto de vista ideológico, uma crítica ao modelo político do absolutismo, se os pensadores iluministas estavam criticando o absolutismo e dizendo que aquele modelo de governo, o absolutismo, não era o modelo mais apropriado para ser implementado numa estrutura social, eles precisavam dizer qual era o modelo apropriado. Então, veja que nesse aspecto, o pensamento político ele é muito, mas muito importante. Porque o pensamento político ele vai propor modelos políticos alternativos em substituição ao absolutismo. É simples, entendamos assim. Nós queremos destruir o absolutismo. Para, no seu lugar, colocar o quê? Qual é o modelo político que substituirá o antigo regime? Qual é o modelo político
que substituirá o absolutismo monárquico. Então, o pensamento político teve um papel importantíssimo na propagação das ideias iluministas, porque o pensamento político vai trazer à tona propostas políticas alternativas para o antigo regime. Bom, um segundo fator que também estimulou muito a difusão do iluminismo no século XVIII foi o pensamento econômico. A burguesia, é claro, beneficiou-se e muito com o mercantilismo, com o capitalismo comercial. Foi uma política econômica que trouxe ganhos enormes para a burguesia, até porque a burguesia controlava os monopólios comerciais determinados pelo Estado. Não tenha a menor dúvida. Agora, apesar da burguesia ter realmente faturado muito com o mercantilismo, existia na política mercantilista o intervencionismo. O mercantilismo ou o capitalismo comercial, quem está em dúvida, volte aí para a aula de absolutismo, né? Mercantilismo. O mercantilismo era uma política intervencionista, ou seja, as atividades econômicas eram reguladas, controladas pelo Estado. De modo que, durante o mercantilismo, apenas o Estado determinava o que a burguesia poderia e o que a burguesia não poderia fazer. As decisões econômicas eram definidas pelo Estado. Correto? A burguesia, no século XVIII, queria substituir o mercantilismo por uma política econômica que lhe concedesse mais liberdade, por uma política econômica que concedesse mais autonomia ao capital privado, ou seja, por uma política que jogasse o Estado para escanteio no que tange à execução das atividades econômicas. Por essa razão é que a burguesia financia a construção de um novo modelo econômico que se consolidaria no século XVIII, chamado de liberalismo econômico, que teve como mentor maior o Adam Smith, o economista anglo-escocês. Nós precisamos entender que quando a gente fala de liberalismo, o liberalismo é uma coluna dorsal do pensamento ilustrado, iluminista. E o liberalismo apresenta-se de três formas. No campo político, e aí nós vamos ter o liberalismo político de Adam Smith e de Rousseau, né? Principalmente de Smith, principalmente de Locke, né? No caso do político. Então o liberalismo apresenta-se no campo político, e aí destaca-se o Locke e o Rousseau. O liberalismo apresenta-se também no campo social, e aí destaca-se a ideia de democracia de Rousseau, como o liberalismo também destaca-se no campo econômico, e aí adentra as ideias de Adam Smith. Claro, eu estou falando de política econômico-social, mas a ideia de liberalismo, a ideia de liberdade, ela vai se propagar para o campo cultural, religioso. Não é à toa que, quando a burguesia se consolida, o Estado laico se consolida, ou seja, o Estado de liberdade religiosa. De modo que o pensamento econômico é muito importante, porque se o pensamento político estava propondo modelos políticos alternativos depois que o absolutismo fosse destruído, o pensamento econômico estava propondo
modelos econômicos alternativos depois que o mercantilismo fosse destruído. Veja como a burguesia atacou o antigo regime em todas as vertentes que ela pôde. Liberalismo político, ataque político. Pensamento político, ataque político. Liberalismo econômico, ataque econômico. Pensamento econômico, ataque econômico. E, além do pensamento político, do pensamento econômico, destaca-se também a maçonaria. A maçonaria teve um papel fundamental nesse processo de construção do pensamento burguês. Certo? Porque a maçonaria foi o mecanismo de propagação, foi o mecanismo de difusão das ideias ilustradas. Eu costumo dizer que a maçonaria foi uma espécie de quartel-general onde a burguesia articulou todo o projeto revolucionário da Era das Revoluções. Então, esses três fatores, o pensamento político, o pensamento econômico e a maçonaria, atuando simultaneamente, esses três fatores contribuíram para a expansão do iluminismo a partir do século XVIII. Vamos estudar detalhadamente como o pensamento político se fez presente, quais foram os principais pensadores políticos, como o pensamento econômico se fez presente, quais foram os principais pensamentos econômicos e também, claro, como a maçonaria atuou nesse processo de articulação das revoluções burguesas no século XVIII. Então vamos estudar detalhadamente os três fatores que contribuíram para a propagação do iluminismo: pensamento político, pensamento econômico e a maçonaria. Vamos lá? Na próxima aula a gente estuda detalhadamente esses fatores.